Gostaríamos de estender nosso cordial feliz sábado a cada um dos irmãos, na medida do possível, não é, irmãos? Termos um sábado feliz. Uma vez que estamos vivendo toda uma situação bastante difícil aqui na nossa cidade, no Rio Grande do Sul, né? Quero saudar também nossos amigos que estão na internet nos acompanhando. Se você puder compartilhar esse canal com outros amigos que precisem ouvir uma mensagem de esperança, por favor, faça. É importante que você curta nosso canal também, para que essa mensagem possa alcançar mais e mais pessoas. E, irmãos queridos, trazendo assim algumas notícias para vocês, né? Nós estamos assim atendendo hoje muitas pessoas, por isso a nossa igreja está um pouco atípica no dia de hoje. Muitos irmãos estão ajudando por aí, como nós também estamos aqui na igreja recebendo pessoas. E ali na Escola Adventista, no Colégio Adventista de Canoas, nós temos cerca de 130 pessoas alojadas, aqui na igreja mais algumas dezenas. E louvamos ao Senhor porque nos dá a oportunidade de ajudarmos, né? E também entendemos, irmãos, que é importante nos aconchegarmos na palavra de Deus. Confesso a vocês que eu vivi uma luta grande hoje. Para que lado ir, né? Deveria ir lá e ficar lá ajudando, carregar coisas, ou deveria vir aqui pregar? E entendi que eu devo fazer as duas coisas, porque a palavra de Deus não é, assim, algo dispensável, mas pelo contrário, ela é muito importante para que as pessoas tenham onde se agarrar nesse momento. Porque Deus é o único que tem o poder, irmãos, para resolver toda essa situação. E como Ele vai fazer isso? Quando Jesus voltar nas nuvens para nos buscar. Então a igreja nunca apaga a luz. Aliás, a igreja é a última que apaga a luz. E é por isso que a palavra de Deus precisa ser pregada, precisa ser proclamada, mesmo nos momentos de sofrimentos, sem, obviamente, sermos insensíveis e deixarmos de ajudar as pessoas. Então que você que veio aqui ouvir a palavra de Deus, seja muito bem-vindo. E você também que está na internet, também seja bem-vindo. Então, queridos, só umas palavras de introdução aí. Vamos lembrar de orar pelas pessoas que estão enfrentando os problemas, né? Lembrar de nós ajudarmos quem pudermos. Inclusive, eu gostaria de pedir que os irmãos que tenham doações possam trazê-las ao Colégio Adventista. Hoje, agora há pouco eu estive ali, nós estamos precisando lá, irmãos, de lenço umedecido, para que as pessoas possam fazer minimamente uma higiene, porque vai faltar água. E se liberar banho, não tem água para tomar. Então, lenço umedecido, calçados, o Cláudio estava me falando agora aí. Se alguém tiver calçado em casa, leve. Colchões. Tem uma sala de aula que tem 5 pessoas em um colchão. Tem um colchão inflável, aquele outro colchonete. Se você puder, leve ali, porque realmente a necessidade está muito grande, né? E depois desse período, irmãos, nós vamos ajudar na limpeza. Nós estamos arrecadando material de limpeza. Nós vamos organizar equipes da igreja que vão limpar as casas, tá? E vai ser muito necessário para que as pessoas retornem à normalidade. E a gente está pensando muito no hoje, mas tem que dar uma olhadinha ali para a semana que vem, né? Então, as pessoas vão ter que limpar, e quanto antes elas limparem, o sofrimento diminui. E aí nosso papel também é esse como igreja, né? Aliviar o sofrimento das pessoas. Então, nós pregamos a palavra e nós aliviamos o sofrimento. As duas coisas são de extrema importância. Amém, queridos? Amém, né? A igreja segue pregando para Jesus voltar. E quando Jesus voltar, Ele vai resolver. Nunca mais haverá enchente. Pode acrescentar aí, 2 Pastor José, verso 14. Nunca mais haverá enchente, tá? Brincadeiras à parte, irmãos, vamos fazer uma oração para abrirmos a palavra? Querido Senhor, nosso Deus e Pai, queremos primeiramente pedir a presença do Teu Espírito sobre nós, ao lermos e estudarmos a Bíblia. Também, Senhor, que Teu Espírito repouse sobre cada pessoa, cada irmão e irmã que está ajudando por aí, e também estes que precisam ser ajudados. Que o Senhor cuide deles, que o Senhor faça cessar essas águas, que elas não subam mais, Senhor, porque o Senhor tem poder sobre elas. Se o Senhor assim desejar,
Nós queremos pedir a Ti isto, que proteja, que guarde os que estão ainda a serem resgatados, mas que também nos abençoe, Senhor, com o conteúdo da Tua palavra, que esse conteúdo nos traga esperança, nos mostre que Cristo é o mais importante. A salvação e a volta de Jesus é mais importante do que qualquer coisa neste mundo que é calamitoso, um mundo de desgraças, mas que o Senhor intervirá e nós teremos aqui, Senhor, certamente um lugar melhor para morarmos, quando Teu reino for estabelecido. Nos dê agora a Tua presença, a presença dos Teus anjos, fala ao nosso coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, o tema do sermão de hoje é o título, né? Desbloqueando a confiança. Eu quero falar com vocês sobre confiança em Deus. Você confia em Deus realmente? Eu, por vezes, me pego pensando se eu realmente confio em Deus. Porque nós acreditamos que confiamos, nós até dizemos que confiamos, mas na hora que as coisas acontecem, na hora que a vida exige de nós, será que nós realmente confiamos em Deus? Na verdade, confiança não é um atributo assim tão natural do ser humano. Na verdade, nós muitas vezes crescemos, né? Nossos pais nos ensinaram, na verdade, a desconfiar. Seu pai e sua mãe, ele falava assim, não seja bobo. É ou não é? Não confie em todo mundo. Não conversa com estranho. Não vai na casa sem saber de quem é. E estão certos em ensinar assim. É uma proteção, porque o ser humano não é tão confiável, nem todos são. Então nós fomos ensinados a desconfiar, a confiar em poucos. Mas muitas vezes nós transferimos isso para a nossa fé em Deus, que é em quem nós deveríamos confiar incondicionalmente. Então hoje eu quero desbloquear, se você tem alguma confiança bloqueada em Deus, eu quero desbloquear isso. Por que às vezes nós temos, né, essas confianças bloqueadas ou uma desconfiança sobre Deus? Ela ocorre quando coisas que nós não entendemos acontecem. E aí nós passamos a olhar para Deus e falar assim, será que Ele realmente me ouve? Será que um Deus tão grande assim, Criador do universo, se importa comigo? E você começa a ficar meio, vou usar uma expressão bem gaúcha aqui, meio ressabiado com Deus. Você começa a olhar para Deus assim, será que Deus vai me atender na hora que eu mais precisar dEle? E às vezes isso te trava de confiar mais em Deus. E até nas pessoas. Eu tenho uma premissa comigo que é assim, eu confio na pessoa até que ela me prova o contrário. Mas eu parto da confiança nas pessoas. E nós precisamos, queridos, aprender a confiarmos em Deus. Por que Deus não livrou dessa enchente se Ele tem o poder? Você percebe que é esse tipo de coisa que leva as pessoas a desconfiarem? É porque as pessoas não entendem Deus. Deus nunca nos prometeu que nós teríamos uma vida só de alegrias nessa terra. Pelo contrário, Deus, na sua palavra, na Bíblia, Ele nos avisou que nós passaríamos por momentos difíceis, por provas, mas que deveríamos confiar nele, que Ele vai nos livrar aqui e também vai nos dar a vida eterna. Então a confiança realmente, irmãos, é um exercício de fé. Bom, meus queridos, muitos de nós bloqueamos, né, nossa confiança em Deus por algo passado que nós não entendemos o porquê aconteceu. Por que não houve a intervenção divina numa coisa ruim que aconteceu na minha vida? Eu até pedi para Deus, mas Deus não fez nada. Por que não fez nada? Será que Ele não fez nada? Ou você não sabe o que Ele fez? Eu acho que é a segunda opção. Você não sabe o que Ele fez. Mas sabe, queridos, hoje nós vamos aprender na Bíblia como desbloquear essa confiança aí e confiarmos em Deus através da palavra dEle. E nós vamos ouvir hoje a palavra e um testemunho muito bonito sobre confiança em Deus. E como Deus honra quando nós confiamos nele. Eu estou dizendo o que eu vou falar, tá? Dizem que tem que fazer isso, né? Dizer o que vai dizer e depois dizer o que você disse. O que você disse que ia dizer.
Abra a Bíblia, Daniel, capítulo 1. Você conhece a história de Daniel, acredito eu. Se não conhece, deveria estudar, é uma história linda. É uma história que ela se passa há muitos anos, né? Cerca de o quinto, sexto século ali, antes de Cristo. É uma história bastante cheia de controvérsias, de nuances. Só que nós podemos aprender, queridos, muita coisa sobre Deus e sobre confiança em Deus com a história de Daniel. Ela é um livro também, Daniel é um livro também profético, ele tem muitas profecias. E quando você estuda essas profecias, você tem certeza de que a Bíblia é um livro confiável e verdadeiro. Porque o livro de Daniel, escuta o que eu vou lhe falar. O livro de Daniel, ele conta a história do mundo antes dela acontecer. Se você pegar a história da estátua de Nabucodonosor, de Daniel ali, conta a história do mundo antes de ela acontecer. Então o livro de Daniel é uma das provas mais contundentes da veracidade da Bíblia e da confiabilidade que nós precisamos ter nesse livro. E agora, irmãos, diante dessa breve introdução ao livro, nós vamos estudar o primeiro versículo. O primeiro versículo diz assim, é Daniel 1, versículo 1, ok? Amém ou não? Amém. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Olha o que diz o verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus, ou do templo, né, na época. E estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, Deus com D minúsculo, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Olha essa história. Tivemos 3 invasões consecutivas ao reino de Israel. Uma delas aconteceu no ano 605 a.C., isso aí é história geral. Se você procurar nos livros de história, vão estar lá essas invasões. Porque Israel ele começou a se aliar ali com o Egito, né? Então você teve 3 invasões do Império Babilônico sobre Israel, na época Judá. Então, ali você teve Nabucodonosor e seus exércitos invadindo no ano 605, depois uma segunda invasão no ano 597 a.C., tudo isso antes de Cristo, e depois no ano 586, quando Judá foi destruída. E nesse período de invasões, na primeira invasão, o rapaz que dá o nome a esse livro, chamado Daniel, ele foi levado prisioneiro, escravo, ele era um nobre, né? Ele foi levado escravo, prisioneiro, para a Babilônia, que era o império invasor, o império inimigo. Eu não sei quantos aqui já foram em outros países aí. Mas quando você vai num outro país, mesmo que seja passeio, a cultura é uma coisa que é muito diferente, né? E a comida é diferente, a língua é diferente, a forma de vestir é diferente, os costumes são diferentes. E você começa a ficar um tempo lá no início, é tudo legal, mas quando vai passando um tempo, eu tenho amigos que moram fora há muitos anos, e eles dizem assim, que quando eles veem uma literatura em português, na língua portuguesa, eles leem, comem ela assim. Porque lá só falam e leem coisas de outra língua. Então, uma cultura diferente é uma coisa agressiva, por muito tempo. Agora, imagina você ser levado para uma cultura diferente, só que escravo. Imagina. Obrigado a ir. Coercitivo, né? Palavra bonita aí dos últimos tempos. Obrigado a ir. E lá você tem que se adaptar e ser forçado a se adaptar a costumes que eles tinham, que não são os seus, que não são da sua crença. Quanta confiança tem que ter em Deus para se manter firme? Se coloca no lugar de Daniel. Daniel foi para lá, irmãos, ele era um jovem. Daniel ele poderia falar assim, eu não confio mais em Deus.
Ele poderia ter bloqueado a confiança dele em Deus. Porque ele disse assim, por que então que Deus não me livrou das mãos de Nabucodonosor, né? Do reino da Babilônia? Dario ali, teve outros também lá, não vou entrar nos méritos da história aqui. Mas por que Deus não me livrou das mãos desses reis? Poxa, eu sou um servo de Deus. Daniel poderia ter pensado isso, sim ou não? Eu sou um servo de Deus, eu sou alguém que cresci minha infância toda adorando a Deus na igreja, no templo, adorando a Deus, minha família. Agora Deus permite que venha alguém e me leve escravo para um lugar que eu não conheço. Daniel tinha tudo para nunca mais confiar em Deus, nunca mais querer saber de Deus e até acreditar que Deus não existe. E vocês sabiam que esse é o mal da nossa sociedade hoje? As pessoas não entendem Deus e começam a crer que Ele não existe, que Ele não atua, que Ele não é atuante, que Ele não se importa. Mas Daniel, irmãos, no livro dele, olha o que ele diz no versículo 2. Ele conta ali, né, no versículo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou Jerusalém, e o Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim. Você está vendo que Daniel não tirou Deus da narrativa dele? Da vida dele? Ele poderia escrever assim, veio Babilônia e nós perdemos a guerra. Poderia ou não poderia? Mas não escreveu. Você não pode tirar Deus da narrativa da sua história. Mesmo quando coisas ruins acontecem. Você não pode tirar Deus. Falar assim, uma vez aconteceu comigo, que incendiou minha casa, foi uma desgraça. Não, não é assim. Uma vez Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Porque Deus está no controle da sua vida. Não sei da dos outros, da minha eu tenho certeza. Então, queridos, Deus nas nossas narrativas, do passado, do presente e do futuro. Temos que aprender a confiar nele, em meio à calamidade, em meio ao caos, em meio a ameaças de morte, em meio a doenças, a pandemias, a enchentes, a tsunamis, a guerras. Temos que aprender a confiar que o Senhor cuida de nós. Mesmo quando nós não entendemos. Mesmo quando você se pergunta por que isso aconteceu. E sabe, irmãos, quando nós confiamos em Deus, Ele não falha. Conseguiu receber aí, Júnior, o material que te mandei? Coloca aquela pirâmidezinha lá. Deixa eu mostrar para você uma coisa aqui. Ó. Isso aqui é alguns conhecem, talvez, outros não, a pirâmide de Maslow, né? É um material bem aceito até hoje, tem umas variações dele, que fala das necessidades humanas, das motivações humanas, das necessidades, daquilo que o ser humano busca em primeiro, né? Está ali, ó. Primeiro é a fisiologia, respirar, comida, água, sexo, sono, não sei o que é aquilo ali, ou me ajuda, doutora, o que é? O equilíbrio das coisas do corpo, excreção, olha só, qual é a primeira busca do ser humano? As necessidades básicas. Depois, segurança do corpo, emprego, recursos, moralidade, família, saúde, propriedade, que daí vem a parte da segurança, né? Depois, amor e relacionamento, amizade, família, intimidade sexual. Depois lá, ó, estima. Depois que você resolve todo o resto ali para baixo, aí você quer ficar bonitão, né? Aí começa autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. Depois que você conquistou tudo aquilo lá, realização pessoal. Aí vem a moralidade, criatividade, espontaneidade, solução dos problemas, ausência do preconceito, aceitação dos fatos. Se você tivesse que colocar a busca a Deus aí, aonde você colocaria? No topo da pirâmide ou na base dela? No topo ou na base? Antes da base. Sim, na base é o primeiro, tá certo? Antes da fisiologia. Porque Deus, irmãos, tem que ser o nosso maior objeto de busca
antes de tudo. Só que deixa eu fazer uma segunda pergunta. É fácil ou é difícil confiar em Deus? Quando envolve, por exemplo, respirar. Quando envolve sustento da família. Fácil ou difícil? Você pode até dizer assim, eu confiei, mas não é fácil. Porque nós temos uma ideia de que a vida com Deus ela é teórica. Não é assim? Às vezes nós somos muito teóricos. A vida com Deus é só o infinito e além, né? Não, irmãos, a vida com Deus é prática. Será que você confia no Senhor? Bom, eu trouxe nessa manhã um testemunho sobre 3 aspectos da vida que nós devemos confiar em Deus. O que é o testemunho? Se alguém não sabe, né? É a história que aconteceu na vida de alguém. O testemunho não é para exaltar a pessoa que veio aqui, não. É para exaltar a Deus que tem o poder e que realizou aquilo na vida das pessoas. Tá? Então nós vamos começar aqui falando de um dos aspectos que nós temos que confiar em Deus. Né? Lá em Isaías 58:13, agora eu vou entrar assim para uma parte aplicada, para uma parte mais prática. Primeiro eu falei, conceituei bastante sobre confiança, agora nós vamos entrar para uma parte mais prática. Né? Isaías 58:13. Aqui existe uma promessa de Deus. Olha bem, vamos ver se você identifica a promessa. É o 13 e o 14, tá? Diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Conseguiram ver a promessa aqui ou não? Te deleitarás no Senhor. Eu vou te sustentar. Deus está desafiando você. Mas essa aqui é uma promessa condicional ou incondicional? Condicional, porque tem o se, né? Se você fizer isso, eu farei aquilo. Então Deus diz assim para nós, irmãos, se nós formos fiéis neste mandamento, que é o sábado do Senhor teu Deus, que não foi abolido na cruz, que Cristo diz que devemos continuar guardando. Se nós formos fiéis, não trabalhando no sábado, não seguindo os nossos interesses, Ele vai cuidar de nós, vai nos sustentar com a herança de Jacó, né? Enfim, né? Toda a história aí de Jacó, você sabe que Deus manteve ele e a nação de Israel. Então eu quero convidar aqui nesse momento, família, não sei quem vem, se vem todos, se vem um, se vem dois, podem vir. Eles vão contar, irmãos, de uma experiência que aconteceu com eles, que nós temos a Michelle e o Rodrigo, são irmãos nossos, aqui da igreja do colégio, e eles vão contar uma experiência que aconteceu, onde eles precisaram confiar muito em Deus. Sei lá se está ligado. Daqui a pouco eles ligam. Esse aqui acho que está. Então, nós vamos dialogar aqui um pouquinho e compartilhando com vocês aí essa experiência. Né? Então, vou dizer que vocês comecem assim, e em seguida a gente vai, se precisar, eu vou fazendo perguntas aqui. Então tá, feliz sábado, irmãos. Eu e meu marido, a gente... Falar um pouquinho de como que a gente entrou, nós somos recém-batizados, faz 6 meses do nosso batismo, e nós já estávamos procurando a Deus há um tempo, tentamos algumas vezes ler a Bíblia sozinhos em casa, mas como todo mundo que começa a ler a Bíblia, começa lá por Gênesis, aí chega em Êxodo, complica, Levítico então, né? E nessa caminhada, nossos filhos tiveram que sair da creche, porque ficaram grandes, e ir para a escola. E aí alguma coisa tocou o nosso coração que deveria ser escola adventista, porque, inclusive, a igreja que nós frequentávamos, nós éramos católicos, tem uma escola junto.
Mas Deus nos falava que não podia ser aquela, que a escola deles era adventista e nós colocamos. E aí o pastor convidou todos os pais para um estudo bíblico e tínhamos certeza que era a nossa resposta, né, ao estudo que estávamos querendo, ao que a gente estava procurando e tentando entender mais a Deus. E começamos, era todas as segundas de noite, os nossos estudos, com o pastor Júlio, na época. E aí a gente estudava e tentava, durante a semana, botar em prática já o que a gente vinha estudando. E o meu marido, ele sempre foi muito dedicado ao trabalho. Ele tinha 3 atividades na época. E acabava que, muitas vezes, o trabalho vinha na frente da família, de tudo, né, amor? Bom dia, feliz sábado. Então, como a Michele falou, eu tinha 3 atividades distintas e eu utilizava muito o sábado para desenvolver, porque é muito corrida, semana, muito trabalho. E como ela disse, a gente vinha buscando a Deus, e nesse estudo que a gente fez, a gente resolveu que a gente iria confiar em Deus, e a cada lição a gente colocava em prática. E aí teve o estudo do sábado. E aí eu me deparei com aquela situação, eu digo, como é que eu vou fazer? Né? Mas uma das atividades que eu tinha era uma empresa de semijoias, e aí em outros estudos a gente viu que não é muito recomendado que se usem joias. Eu digo assim, como é que eu vou continuar com essa empresa? Né? Então ali eu resolvi encerrar. A gente conversou e resolveu não vender, não passar adiante, porque se não cabia a nós, também não caberia a ninguém. E eu comecei a me dedicar mais na outra empresa. Eu tenho hoje uma indústria de proteína animal no Brasil, né? E aí eu fui estudar esse mercado, fui pesquisar, viajei vários países, buscando informações, conhecendo outras empresas. E em todas elas, eles falavam assim, não, para dar certo, tem que trabalhar de segunda a segunda. Não tem como dar folga, ficar sem o cuidado. E aí a gente tinha já estudado sábado, eu disse assim, não, eu não tenho como trabalhar no sábado. Né? Entrei até numa discussão com o meu sócio, que ele, não, tu viu o pessoal falando, tem que trabalhar todos os dias, não sei o quê. E eu digo, não, nós vamos trabalhar e o sábado nós vamos guardar. Não vai. E não é que Deus olhou por nós e o resultado que a gente tem hoje é melhor do que todas essas outras empresas. Transforma a larva do inseto numa farinha. Elas têm o dobro do peso que as outras indústrias têm. Quer dizer que as larvinhas engordaram o dobro, mesmo vocês não trabalhando no sábado. Engordaram o dobro, mesmo não trabalhando no sábado. Que legal, né? E é uma atividade muito nova, né? Uma atividade que acontece na Europa, na maioria, né? Pouca coisa no Brasil. No Brasil, foi autorizado o uso dessa proteína em 2021 pelo Ministério da Agricultura. Então, não tem nenhuma grande indústria ainda no Brasil operando. Fora já é bem difundido, na Europa, no México. Isso, aqui ele utiliza para ração de animais, né? Que é, de fato, o que o animal come, né? A galinha, os animais comem. Então, só transforma em ração. E a gente vê, assim, que vocês tomaram uma decisão. Qual foi a decisão? Não vamos trabalhar no sábado. Vamos vender uma empresa, desfazer uma empresa, né? E não vamos trabalhar no sábado, vamos confiar. E está aí o resultado. Sim. Sim. Por outro lado, vem a parte financeira, né? Como a gente consegue o dobro de produção, o nosso ganho é muito maior, né? Conseguiram superar as semijoias. Sim, isso aí. Obrigado. Daqui a pouco vocês voltam. Está aqui a Lívia e o B também, que são alunos da Escola Adventista. Eu estou doido para batizar a Lívia, já eu consigo. Queridos, confiar no Senhor. Daniel, quando foi para a Babilônia, o que aconteceu lá? Colocaram diante dele uma mesa posta, farta ou não? Muito farta.
cheia das iguarias de quem? Quem é que comia daquela comida lá? O rei. Mas Daniel disse assim, eu tenho que ser fiel a Deus, não é o rei. Está vendo como é difícil? E Daniel pediu assim, não, eu não queria, rei, com todo respeito ao Senhor, eu não queria comer essa comida, eu queria comer da comida da minha terra lá, dos grãos que Deus criou, das coisas que Deus fez. E gostaria de ficar 10 dias comendo a comidinha da mamãe. E aí o rei permitiu, o chefe lá permitiu, e Daniel voltou mais forte do que os outros todos, e mais inteligente. Por quê? Só por causa da comida? Não. Tem gente que acha que é só a comida que era a melhor qualidade. De onde que comida tem tanta diferença? É por causa da fidelidade a Deus. O poder de Deus agiu porque Ele fez o certo. Meus queridos, temos que aprender a confiar no Senhor. Nos momentos difíceis de calamidade, onde temos que tomar decisões, onde você estudou a palavra de Deus e você viu que aquilo ali é o correto, e agora você está entre dois caminhos. Ou eu vou para cá e sigo o que a palavra de Deus diz, ou eu vou para lá e sigo no pecado. Como confiar em Deus diante disso? Se você entendeu pela palavra, confia. Que é aí que Deus gosta de trabalhar. Sabe, irmãos, Deus gosta de trabalhar na nossa fé, na nossa confiança. No intervalo entre a incapacidade humana e o milagre, é aí que Deus trabalha. Então não impeça Deus de mostrar o poder dele na sua vida por desconfiar dele, por ter medo. Confia no Senhor. Nós temos que confiar em Deus em muitas coisas em nossa vida. Uma delas também, irmãos, eu não prego nunca sobre coisas de dinheiro, financeiras, assim, não. Eu prego fidelidade a Deus. Mas eu quero contar para vocês uma experiência que aconteceu sobre a questão dos dízimos e das ofertas. A ênfase não é no dinheiro, é ofertante quem tem fé em Deus, quem crê no Senhor. Mas eu vou falar sobre um testemunho sobre esse assunto. Que lá na palavra do Senhor diz assim, né, que se nós devolvermos a Deus os nossos dízimos, nós seremos abençoados por Ele vai abrir as janelas dos céus, não é assim? Lá em Malaquias 3, 10, 11, 12, está falando isso. E tem muita gente que diz assim, eu não vou dar meu dinheiro para a igreja. Mas o dinheiro não é seu, é de Deus. Porque quem confia nele, devolve o dízimo para a igreja, para a pregação do evangelho, para manter a igreja, como um sinal de adoração a Deus. E tem gente que diz assim, eu não vou dar dízimo para a igreja. Essa pessoa está pegada ao dinheiro. Ela não confia que Deus vai guardar ela, vai sustentar ela. Ela não confia. O dinheiro tem um valor muito alto para ela, além de Deus, além dos propósitos. Está muito lá em cima a corda do dinheiro para essa pessoa. Então, eu vou convidar mais uma vez aqui. A família vai nos contar uma experiência, isso em 6 meses, irmãos, tá? Que eles têm de batismo. E nós já nos tornamos assim amigos, né? Já até viajamos juntos aí. E agora eles vão nos contar uma experiência que eles tiveram com essa questão da parte financeira da devolução dos dízimos. Foi uma experiência muito interessante. Então, como eu comentei antes, toda segunda de noite era o nosso estudo. E eu sempre brincava com o Rodrigo, né? Como ele trabalhava muito, óbvio que era para conseguir dinheiro. E aí eu dizia, eu quero ver quando chegar o estudo dos dízimos. A gente brincava lá no estudo. E aí vieram as férias das crianças, ficamos 2 semanas sem estudo, e a gente aproveitou as férias e fomos viajar. E acabou que o lugar era bem mais caro do que a gente achou, e a gente gastou bastante naquelas férias, mas foram ótimas férias. E aí a gente chegou de viagem no domingo, e na segunda de noite veio o assunto do dízimo. Então, como já era esperado esse assunto, né? A gente teve o estudo na segunda e passou a semana inteira conversando sobre fazer a devolução do dízimo. Aí a gente fez o estudo, daí, assim que terminou o estudo, fomos para casa e o Rodrigo, e aí, amor, e agora vamos
dizimar. Né? Tem que ser. Aí nos chamou muita atenção. Bíblia, né? Está na Bíblia. A gente quer seguir, vamos ser honestos com E aí o que mais nos chocou não é nem a parte da promessa de Deus em abençoar. É a parte em que que perguntam, podemos nós roubar a Deus? E ele responde, sim, nos dízimos e nas ofertas vocês me roubam. E aquilo nos chocou assim, de uma forma, nós roubando Deus, que nos dá tanto. Né? E aí como quem cuida de toda a parte financeira da casa é o Rodrigo, a gente combinou, Rodrigo, amanhã tu vai fazer a tabelinha do quanto que a gente ganhou esse mês e o quanto que a gente tem que dizimar, né? Aí eu fiz isso, né? Fiz todo o levantamento do mês, vi o valor que precisaria dizimar e passei para a Michele a informação. Né? E aí tá bom, esse valor, vamos lá, mas a gente tem isso na conta, porque eu vi que a conta já está meio baixa, né? E o Rodrigo falou, hoje a gente tem. O problema é que na terça que vem entra a fatura do cartão. E é exatamente esse valor aí que a gente tem na conta para o cartão. Não tem mais nada. E a gente, e agora? Começou aquele dilema a semana inteira. Era só o que a gente conseguia pensar. A gente vai dizimar e ficar devendo para o banco, fazer algum empréstimo, alguma coisa assim, ou a gente vai só começar mês que vem, já que a gente não sabia, gastou sem saber, né? Foi uma semana assim que vieram muitas ideias na cabeça, mas o que mais nos batia assim, como é que a gente vai roubar a Deus? Sim, a gente até cogitou daqui um pouco pagar e dizimar do que sobrasse. Mas daí a gente pensou assim, não, Deus não precisa de nada disso, Ele não precisa de nenhum valor, né? Então, muito menos sobras. Né? E aí ficou a semana inteira naquela função. Até que chegou na sexta-feira, mandei mensagem para a Michele perguntando, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos confiar em Deus? Vamos seguir, confiando nele como a gente tem feito a cada estudo, a cada aprendizado? E eu falei, amor, acho que pega o dinheiro, saca esse dinheiro, vamos devolver amanhã na igreja. A gente já estava frequentando, né, a igreja, nos sábados. E na segunda a gente vê o que a gente faz. Se precisar fazer um empréstimo, a gente faz, tirar de alguma aplicação, enfim. Deixa o problema de terça para terça, né? Vamos resolver hoje o que a gente tem que resolver. Não vamos ser mais ladrão do que a gente já foi até aqui, né? Aí, mesmo assim, eu ainda fui até o fim do dia, esperando, né, pensando, até que eu digo, não, realmente, vamos dizimar, vamos devolver, conforme Deus pede. E eu fiz o saque do valor. No momento que eu peguei o dinheiro e botei na carteira, eu recebi uma ligação. Era meu irmão contando que a gente tinha um dinheiro para receber de uma herança, que faziam muitos anos que estava enrolado, estava complicado de sair, e tinha sido resolvido. E o dinheiro ia entrar na terça, no dia da fatura. Quer dizer, na mesma sexta-feira, que você desbloqueou a confiança, sim. Vamos lá, vocês, né? Aí, na mesma sexta-feira, você recebeu essa notícia. No mesmo momento ali, eu guardei o dinheiro e recebi a ligação. Tem como ser coincidência, irmãos? É Deus cuidando de nós. Coisa mais linda. Por isso que eu chamei eles para contarem aqui. Daqui a pouquinho tem mais, viu? Eu acho isso, assim, a maneira com que Deus cuida de nós. Não estamos falando de dinheiro aqui, irmãos. Tem alguém vindo na igreja a primeira vez. A gente não está nem aí para dinheiro. Mas, claro, o dinheiro mantém a igreja, mantém tudo. Mas nossa questão aqui é confiar no Senhor. Dinheiro não passa nem perto do bolso do pastor. Você vai tudo para a associação lá. Ele sabe, ele é até o tesoureiro da igreja hoje. Mas a confiança na empresa, agora na parte financeira, que são áreas sensíveis das pessoas, e eles, começando na fé, tiveram essa confiança em Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Daqui a pouco vocês voltam para a última parte. Sabe, irmãos, a coisa mais linda que eu acho
é quando uma criancinha resolve dar uma ofertinha para Deus, devolver ali o seu dízimo. Não importa o valor, se for 10 centavos, estou nem aí com o valor. Às vezes essa oferta é mais valiosa para Deus do que quem dá 3.000 e ganha 100. Então, quando uma criancinha vem, ou quando uma pessoa decide ser fiel, eles estavam começando na fé, eles poderiam muito bem falar assim, mês que vem a gente começa isso aí. Mas já estava na consciência deles. O ser fiel a Deus, não importa no que, nem aonde, nem quando, nem como, nem quanto. Esse é o desafio da sociedade de hoje, porque hoje as pessoas vivem na mornidão, irmãos. Ninguém quer ser fiel de verdade, sabe? É isso. Só que Deus está convidando você para confiar nele, para você ver as coisas lindas que Ele vai fazer na sua vida. Você confiar nele para você ver como Ele vai cuidar de você de uma maneira muito melhor do que você próprio poderia fazê-lo. Então eu estou pregando sobre confiança no Senhor, num Deus presente, real, um Deus que você quase consegue abraçar. Não é um Deus de teoria distante, é um Deus real. Bênção, não é, irmãos? Bênção sobre bênçãos. E agora, por último, queridos, Deus diz que nós devemos, lá em Mateus 28, 19, aqui nós vamos encerrar, tá? Mateus 28, 19 é uma ordem a respeito de um estilo de vida que nós devemos ter. A primeira ordem foi confiar a Deus da sua lei no sábado, na guarda do sábado. A segunda, confiar a Deus a nossa vida financeira, aquilo que nós ganhamos dele. E a terceira ordem é um estilo de vida que Deus requer de cada um de nós. Jesus disse assim, Mateus 28, no capítulo 18 em diante. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem promessa aqui ou não tem? Qual é a promessa? Estar conosco quantos dias? Mas essa promessa é condicional ou não? É condicional, irmãos. Aqui, ó, se vocês pregarem o Evangelho, estarei com vocês todos os dias para pregar, para ajudar a pregar. Nesse caso aqui. Quer dizer que em outras passagens da Bíblia, Deus não diga que está conosco todos os dias. Mas neste caso aqui, está associada uma ideia a outra. Então Jesus estará conosco se nós decidirmos, através do nosso estilo de vida, pregarmos o Evangelho do Senhor. Testemunharmos de Jesus, a quem nós conseguimos, a quem nós podemos, ensinarmos a Bíblia, falarmos do amor dele, da salvação que ele traz, do lugar que ele promete, do novo céu, da nova terra, do reino de Deus, da verdade da lei de Deus, do santuário celestial, da reforma de saúde, tudo aquilo que está dentro da mensagem de um adventista, da volta de Jesus, da imortalidade condicional da alma, são as doutrinas, os ensinos da Bíblia. Então, nós precisamos viver um estilo de vida onde nós pregamos o Evangelho. E aí vem a última parte do testemunho. Como Deus nos capacita para pregarmos o Evangelho? Porque às vezes você se sente impotente, incapaz. Né? Você diz assim, mas eu ser um pregador? Às vezes não é no púlpito, às vezes é pessoal, né? Eu dar um estudo bíblico? Será que Deus vai me capacitar? Será que eu tenho condições para isso? Será que eu sou apto, sou digno, tenho conhecimento? Como posso fazer? Se você tem um coração em Deus, você com certeza se faz essas perguntas. E eu quero que vocês me ajudem a responder. A gente promete que é a última vez, né, pastor? Para eles não encherem da nossa cara. Então, nós éramos recém-batizados e
A mudança na nossa vida foi muito grande, assim, conhecer o amor de Deus foi transformador. Eu cresci em um lar católico, o Rodrigo também. Nós éramos frequentadores de ir todos aos domingos, mas nós não conhecíamos um Deus de amor. Nós conhecíamos um tirano que estava sempre pronto para apontar nossos erros, e a gente tinha muito medo do inferno. E a gente tentava fazer as coisas certas, para talvez ele ter um pouco de piedade de nós. E acho que foi a maior transformação assim, na minha vida, descobrir que esse Deus não existe, que o Deus de verdade, ele é amor. E ele só tem amor para nos dar. E ele nunca vai apontar o dedo para mim, por pior que tenha sido qualquer erro meu. E eu não podia ficar com esse amor guardado dentro de mim. A gente sentiu que a gente precisa levar adiante esse Deus, né? Que eu conheço muita gente que está no mesmo sofrimento que eu estava. Então, nós decidimos que a gente ia levar essa palavra adiante. E quem seriam os primeiros, né, que a gente falaria? Nada mais justo que dentro de casa para os nossos filhos. A Michele pegou um estudo bíblico que a gente fazia e trabalhou ele adaptou para o entendimento das crianças. Ela fez um trabalho muito bacana para a gente começar. Depois nós descobrimos que existe a escola sabatina, e tem infantil, tem para os jovens, tem para todas as idades. Hoje, a gente faz o estudo com eles, toda semana a gente faz o culto familiar, né? Quer dizer, diariamente, né, a gente faz o culto familiar e estuda a Bíblia com os nossos filhos. Não interrompendo, mas o interessante é que o primeiro estudo, que vocês nem sabiam que tinha lição da escola sabatina, foi a própria Michele que fez. Ela me mandou depois o PDF, bem certinho, várias folhas assim, né? Com cada historinha para criança, perguntas e respostas, cheio de atividades na internet sobre cada assunto, para fazer o final do... E assim, irmãos, eles recém-batizados, imaginem, né, o meu coração estava explodindo de alegria ver aquilo, né? Ver o quanto realmente o Espírito Santo estava trabalhando com vocês, estava moldando a família, né, tudo o que estava acontecendo ao redor. Só quis ressaltar essa questão de você ter feito ali os estudos. E aí, teve um evento de família que se reuniu meus irmãos, uns amigos, e teve um amigo meu, de anos, que ele percebeu a mudança nas nossas vidas. E ele perguntou, questionou, o que aconteceu? O que vocês estão fazendo diferente? Por que vocês estão tão diferentes? E a gente falou que a gente estava procurando Deus, a gente estava estudando a Bíblia, né? E isso tinha nos transformado. E eles, nos enxergando o que Deus faz na vida da gente, eles falou também assim, eu quero isso para minha vida. Então, eu ofereci um estudo bíblico para eles. Aí o Rodrigo veio me falar, amor, consegui o primeiro estudo bíblico pra gente, vamos lá, né? Só que deu muito medo desse primeiro estudo, porque, como vocês sabem, a gente tinha acabado de se batizar, fizemos aquele estudo primeiro, inicial. Eu até brinco que 1 ano atrás eu não sabia o que era um tabernáculo, eu nunca tinha ouvido falar de Nabucodonosor. Isso indo todos os domingos, né? Mas, enfim, não era aos sábados. E esse casal de amigos, eles são líderes há 10 anos de uma igreja espírita e médium. E aí eu falei, nossa, Rodrigo, eu acho que a gente não está preparado para esse nível aí. Vamos, quem sabe, treinar um pouco antes, né? E eu dizia para a Michele, amor, essa missão é de Deus. Ele só vai nos usar para passar o que Ele quer.
entendeu? E o Espírito Santo vai trabalhar. Não precisa ter medo, vamos confiar em Deus. Aí eu fiquei por quase 2 meses enrolando, assim. Consegue uma data, né? E daí eu sempre, essa data não posso, essa data não posso. Aí o Rodrigo chegou e falou, então faz assim, já que tu é a mais difícil com as datas, diz o dia e a hora que tu pode. Aí eu lembrei que eles falaram que tinha quinta que eles não podiam, daí eu falei, quinta de tarde eu posso. Aí não deu meia hora, ele mandou mensagem. Tá fechado, então. Essa quinta de tarde a gente começa. E eu fui. Nossa, a gente já estava rezando tanto, eu fui com muito medo, gente. Assim, eu até depois orei pedindo perdão a Deus por todo o medo que eu tive, porque Deus é muito maior, né? Mas Ele, mais uma vez, provou o quanto é Ele que faz. Ele só nos pede para ir. Porque o versículo que foi assim a chave do primeiro estudo, que foi o que eles usaram para dizer que Jesus não é Deus, foi um versículo que estava na nossa escola sabatina da semana anterior, e eu não tinha entendido aquela parte. E eu tinha ido ler na Bíblia, tinha ido procurar explicação na internet. E eu estava, quando eles falaram aquele versículo, eu ainda falei assim, olha, não é bem assim. O que vocês acham de a gente ler o contexto? Esse versículo aí está em Salmo, eu acho que era 89. Eu sabia até o local. Eles ficaram, nossa, ela sabe muito da Bíblia mesmo. Eu falei um versículo qualquer que nem é conhecido. E aí eu li e mostrei para eles, né, tudo aquilo que eu tinha estudado na semana passada. Foi só por Deus mesmo. Deus me iluminou para aquele versículo. E aí ali eu vi e aquilo convenceu eles de que Jesus é Deus e que aquele versículo eles estavam interpretando errado. E a cada questionamento que eles faziam, nós íamos respondendo, né? E a gente comentou depois, nossa, tem coisas que nem eu sabia que sabia disso. Então tu vê o Espírito Santo agindo, sabe, nos capacitando para essa missão. Aí continuamos com esse estudo e na nossa casa a gente tem uma funcionária que nos ajuda a cuidar das crianças. E ela é de outra denominação e ela, de vez em quando, ficava em volta ali. Eu vi quando eu estava dando estudo para as crianças, ficava querendo ouvir algumas coisas. E depois ia me perguntar. E ela também, por estar dentro da nossa casa, viu muita mudança dentro da casa, né? E aí eu vi que cada vez ela vinha perguntar um pouquinho, o que tu falou disso para eles? Eu não entendi muito bem, pode falar para mim? Aí eu falei, que tal a gente começar um estudo? E aí ela adorou a ideia, eu estou fazendo agora um estudo com ela também, e está sendo muito, muito legal esse estudo. Ela notou a diferença, né? A bebida que tinha lá já não tinha mais, né? Ela foi notando que algumas coisas foram mudando dentro do lar, porque quando nós nos convertemos, realmente tudo muda. Essa conversão que muitos experimentam apenas de eu agora aceitei Jesus, tá, mas o que mudou? Né? Então vocês colocavam em prática a palavra, e isso foi impactando a pessoa que trabalhava dentro da casa de vocês, porque dentro da nossa casa, irmãos, é onde mais acham nossos defeitos. E essa pessoa viu a mudança que vinha acontecendo pelo Espírito Santo, sem precisasse falar nada, ela foi perguntar, né? Que bênção isso, Deus nos capacita. Deu o versículo para ti, que ele já sabia que a pessoa ia perguntar, que é um versículo difícil. Falar da cristologia, da divindade de Cristo, não é tarefa simples. Imagina para uma pessoa marinheiros, né, de primeira viagem. Mas foi tão impactante para eles descobrir isso, assim, que eles começaram a orar em nome de Jesus também. E a gente viu algumas mudanças, assim, ali a gente vê que é muito, muito difícil, mas a gente acredita que a gente está plantando a semente e que vai ser regada e um dia pode ser colhido, né? A gente tem agora alguns slides para passar. Aqui é o nosso batismo, foi em setembro do ano passado, lá no colégio. Aqui, então, é o primeiro estudo que a gente deu. Aquele ali é os livros que a Michele
montou antes da escola sabatina? E aí quem começou, na verdade, a discipular lá em casa foram eles mesmos. Eles chamavam os vizinhos, convidavam os vizinhos para ler a Bíblia, e aí alguns iam lá. Pode ir. Quer vir comer? Esse dia aí a gente fez um culto de Porto Sol, a gente estava na praia, era um feriado. E a gente, vamos lá, uma sexta-feira, vamos na praia. E quando a gente se deu conta, era um feriado de que é? De Iemanjá. E aí começou a aparecer um monte de gente com oferta e a gente cantando lá para Deus. Foi muito, muito bonito. Aí eu comecei a dar a escola sabatina, que eu sou apaixonada pela escola sabatina. Esse é o casal de amigos que nos pediu o estudo bíblico, que são espíritas, né? E essa é a nossa funcionária, que também pediu o estudo. Aqui a gente começou um novo estudo bíblico no colégio, que todo ano tem. E aí eu fiquei com a classe infantil e o Rodrigo auxilia nos adultos. Que são classes bíblicas para os pais dos alunos. Aqui pode tirar o som, por favor, e aí põe um play nesse vídeo, que é um vídeo. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Os bodes são que não acreditaram em Deus, e as ovelhas são que acreditaram. E ele vai dizer para as ovelhas. Então, aqui a gente ensinou eles, a toda oportunidade que tiverem, testemunhar do amor de Jesus e levar a palavra adiante, porque essa missão é de todos. Merece aquele aceno JA, irmãos? Merece, né? O Espírito Santo. Louvado seja o nome de Deus, viu? Exaltado é Deus, irmãos, que faz essa obra na vida das pessoas. Não é o ser humano. Quem fez isso aqui não foi eles, não foram eles. Foi Deus. Como mudou a minha vida. E pode mudar a sua também. Você só precisa se entregar para Ele, confiar nele, desbloquear a confiança. Aquilo que aconteceu lá no seu passado, que te impede de se achegar para Ele. E confiar e se jogar nos braços dele. Eu me emociono quando vejo essas coisas, que tem que me cuidar, porque não termina o sermão aqui. Obrigado. Eu vou terminar, irmãos, fazendo um apelo para vocês. O apelo é para que você viva uma experiência real com Deus. O apelo é para que você não viva uma experiência somente teórica com Deus, aleatória. Sabe o que é aleatório? De vez em quando, quando dá, o cristão aleatório está por aí hoje. E está até nos adventistas. Quando dá, se der, quando possível. Não viva a experiência aleatória com Deus. Viva uma experiência real com Deus, uma experiência profunda, uma experiência de amizade, de ver Deus atuando na sua vida, de ver Deus desenvolvendo as suas coisas. E quando vierem as provações, quando vier o caos, quando você não conseguir ver a saída, lembre-se, Ele cuidará de você. Eu quero que essa mensagem chegue a muitos lugares. Quero que vocês compartilhem que nós podemos crer e confiar num Deus poderoso, que jamais nos abandona. Você quer hoje confiar mais em Deus? Quer sair daqui hoje na certeza de que Ele cuida de você, mesmo em meio a todo o caos, toda a bagunça que está vivendo essa cidade? Eu quero. Quantos querem? Ergue a mão, quero ver. A gente tem que fazer um sinalzinho para Deus, né? Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Fique em pé. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, como podem algumas pessoas achar que o Senhor
não cuida delas, terem a confiança delas bloqueada e não conseguirem compreender os teus propósitos. Nós aqui ouvimos hoje de um Deus que cuida de nós. Quando nós decidimos, assim como Daniel, sermos fiéis ao Senhor, independentemente do que esteja ao nosso redor, das provas que tenhamos que enfrentar, quando nós decidimos que seremos fiéis ao Senhor, então o teu cuidado, a tua proteção, a tua mão repousa sobre nós. O Senhor faz com que as nossas coisas prosperem. O Senhor nos livra do mal quando nós em Ti confiamos. Senhor, nos ajuda a sairmos daqui confiantes em Ti. E jamais duvidando, e se alguma sombra de dúvida pairava em nosso coração, que ela seja dissipada em nome de Jesus. E é neste nome que oramos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, queridos irmãos. Tenhamos um bom sábado na medida do possível, com muita ajuda ao próximo. O Cláudio precisa dar um recadinho aqui? Ou falar comigo, não sei. Pedir vasilha de 5 litros e 20 litros vazias. Irmãos, quem tiver vasilhas de 5 litros, de 10 litros, de 2 litros, levem para o colégio, que estão precisando lá para armazenamento de água, ok? Então, que Deus abençoe. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Por que voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento e não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento e não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então?